No vídeo Nunca Mais Eu Vou Dormir, eu falei que eu tô muito feliz com a resposta de todo mundo aos vídeos de Enigma. Todo mundo tá gostando, todo mundo tá elogiando. E eu falei que saber disso agora mudaria a minha vida. E muita gente ficou curiosa do que eu tava falando. E eu quero mostrar uma coisa pra vocês agora que eu nunca mostrei antes. Esse aí é o meu irmão Henrique. Essa é uma moeda de R$1. E esse sou eu há 10 anos atrás. O que você tá assistindo agora é literalmente o primeiro vídeo que eu fiz na minha vida, muito antes do YouTube. Você deve estar pensando, por que meu irmão tava com uma moeda de R$1? Eu juro que vai fazer sentido. Mas, pra isso fazer sentido, deixa eu contar pra vocês de uma coisinha chamada NotProm, o enigma mais difícil da internet. 18.122.225 pessoas jogaram, 44 conseguiram terminar. Isso é 0.0001% das pessoas. NotProm tem 140 níveis e eu e o meu irmão passamos de 139. A gente tá na última fase, fazem 6 anos. Eu esperei muito tempo pra contar disso aqui. Eu esperei muito tempo pra achar a maneira certa de fazer um vídeo sobre isso, porque esse talvez seja um dos vídeos mais importantes pra mim que eu fiz na minha vida. Se eu tivesse que fazer um top 10 experiências que mudaram a minha vida, NotProm estaria em primeiro. Quando eu tinha uns 9 anos de idade, o meu irmão chegou pra mim e me botou na frente do computador que a gente tinha. Ele abriu um site chamado NotProm e falou, resolve, e ficou olhando do lado. Aí eu falei, tá bom. Eu cliquei em começar, abri uma imagem e começa um som. Tá bom, posso chorar já? Nessa hora eu queria parar de jogar, porque eu achei que era um daqueles jogos de susto, que ia aparecer um zumbi gritando na tela, mas ele me prometeu que não era, que não ia ter nada de susto. Eu falei, então tá bom. Tem uma porta, vou abrir a porta. Cliquei, passamos de fase. Uau! Depois de esperar um pouquinho, porque a internet que a gente tinha na época era tipo muito lerda, carregou uma imagem de outra porta. Aí beleza, fui abrindo a maçaneta, não posso. Oi, apareceu a mensagem, a porta está fechada, dê um jeito de abrir ela ou chegue no level 3 de outra forma. E entre parênteses estava escrito, endereço? Pra onde a mão está apontando? Aí eu vi que tinha uma mão no topo da imagem apontando pra cima, pra fora dela. Só que não tinha mais nada no site pra cima. Aí eu li o endereço do site, notprom.org/notprom/level 2. Me achando todo espertão, fui lá e mudei o 2 pro 3 pra passar de fase meio que trapaceando. Aí meu irmão falou, não, é assim mesmo, era assim que passava. A mão tava apontando pro endereço do site, era pra você mudar. Aí eu fiquei, nossa, que louco, eu nunca tinha pensado em um jogo que pudesse interagir dessa maneira. Você passava de fase escrevendo num site. Chegando na próxima fase, parece que tem um monte de toco de madeira, só que depois de alguns segundos, pisca uma coisa super rápido na tela. Prestando atenção, eu li que tava escrito, pare de ser tão negativo. Ok, fácil. Fui no endereço, coloquei, pare de ser tão negativo, e não. Tava errado, não acontece nada. Aí meu irmão me deu um pescotapa e falou, olha as dicas, presta atenção no jogo. E o nome do site era false, vá para o outro site.htm. Mas por que era false? Antes era not. Pare de ser tão negativo, false. E se eu mudar para o oposto de falso? True, verdade. Fui! Chegando na próxima fase, tem uma lâmpada e uma moeda. Botando o mouse em cima da moeda, você pode clicar. Clicando na moeda, você pode colocar um usuário e uma senha. E aparece uma dica, ilumine esse lugar agora. E o nome da aba era olhe no escuro. Olhando no escuro, eu vi que tinha um monte de pontinho e risco. Só que eu nunca tinha visto isso na minha vida. Aí meu irmão falou, você conhece código Morse, Rafa? Aí na hora, eu abri o Google, procurei código Morse e eu descobri pela primeira vez na vida que código Morse era um monte de ponto e risco. Eu abri uma tabelinha e eu descobri as palavras Voodoo Power, poder de voodoo. Ok. Usuário voodoo, senha power, foi. A próxima fase tinha escrito Big Bad Voodoo Daddy, tinha um controle remoto e tava perguntando qual que é o nome da música mesmo? Só que o nome da aba era Acenda Sua Tocha. Aí meu irmão mostrou um programa novo que ele tinha baixado no computador, o GIMP. É tipo uma versão melhorada do Paint, ou um Photoshop piorado, só que ele é de graça. Aí ele colocou a imagem no GIMP pra mim e falou, vai, acha. E eu fiquei mexendo um monte de coisa sem ter noção nenhuma. Eu nunca tinha mexido em imagem nenhuma na minha vida. Eu só fiquei mexendo em um monte de coisa, até mexer no brilho da imagem e ver que tava escrito olhos de um anjo, sorriso de um demônio. Eu pesquisei isso no Google e descobri que isso era a letra de uma música da banda Big Bad Voodoo Daddy. E o nome da música era Simple Songs. Usuário Simple, senha Songs. Passamos, próxima.
Carregando a próxima fase, tinha tipo uns canos, você podia clicar num círculo no cantinho. Clicando no círculo, aí tinha lá usuário e senha, e a dica era anagrama. Ok, já sei que tem anagrama aqui. E embaixo tá escrito uma alternativa, só que o Alt tava em maiúsculo. E o nome da aba era o código fonte pode te ajudar. Eu apertei o botão direito, botei pra exibir o código fonte da página. E no final do código fonte tava escrito: a SCII é uma alternativa. Alternativa. Só que eu não sei o que caralho é a ASI. Procurei no Google e descobri que ASCII é um código que basicamente transforma números em símbolos e letras. Ok, mas não tem número nenhum pra eu botar. Só que aí eu dei um scroll pra baixo e tinha um monte de espaço em branco. E lá embaixo tava escrito, pra cima. Segurando o mouse e passando, eu descubro que tinha um monte de número escondido na página. Temos nossa resposta? Procurei um tradutor de ASCII no Google e traduziu pra Luke War. Mas a dica era anagrama. E Luke War é anagrama de Kill Hour. Usuário Kill, senha Hour. Vamos para o próximo. Essa eu fiquei muito tempo. E é por um motivo muito idiota. Tem uma embalagem de alguma coisa amassada na imagem. Embaixo tava escrito: você provavelmente vai precisar olhar no código fonte de todas as fases. No código fonte tava escrito: de que doce é essa embalagem? E aí eu não sabia, eu não fazia ideia. Eu comecei a procurar um monte de embalagem no Google pra ver se eu encontrava alguma parecida. E eu não achava nada. Aí em outro dia, o meu irmão voltou e perguntou como que eu tava no jogo. Aí eu falei que eu tava parado nessa fase porque eu não sei que porra de doce é esse. Ele falou: você não sabe o que é um Twix? Eu nunca tinha visto um Twix na minha vida. Eu nunca tinha comido um Twix. E era um Twix. Ok, agora eu sabia, era um Twix. Só que era a vez dele de usar o computador. Então eu esperei ele sair do computador e quando chegou a minha vez, eu fui correndo pro site, que eu tava com isso na minha cabeça o tempo todo. Eu tava adorando fazer aquilo. Eu nunca tinha ficado tão empolgado com alguma coisa quando eu tava com isso. Então eu fui correndo pro site, coloquei Twix no URL e apareceu o Enut. O Enut? O que é isso? Eu procurei o Enut no Google, não achei nada. Que porra é o Enut? Aí eu vi que o próprio URL não fazia sentido nenhum. Era Scrabble. Aí eu vi que Sdralcab é backwards, ao contrário. E backwards significa ao contrário. E Tieman, ao contrário, é name it. Então, é name it backwards. Nomeie ao contrário. Chiute. Só que aí apareceu muito novo. Por que muito novo? Aí eu vi que no código fonte também tava escrito: as coisas mudaram na Alemanha. Aí eu pensei, será que o Twix, o nome é diferente na Alemanha? Aí eu procurei no Google, Twix Alemanha. Eu achei um fórum muito bizarro de uma galera conversando sobre como o Twix era chamado na Alemanha. E ele era chamado de Rider. Aí eu fui pro site, escrevi Rider, mas aí peraí, não. Eu tenho que nomear ao contrário. Então Redyar. Foi! Nossa! Eu literalmente berrei quando eu consegui. Foi uma euforia absurda. Então eu continuei jogando esse jogo e o meu irmão também continuou jogando esse jogo e ele sempre ficava me dando dicas de como passar, até que chegou um ponto que tava ficando muito difícil e às vezes ele pedia a minha ajuda pra pesquisar algumas coisas, porque vai que eu conseguia achar alguma coisa que ele não tinha se ligado. Então a gente começou a jogar junto, só que ele passava muito mais do que eu tava mais ajudando ele, mas mesmo assim eu ainda amava muito tudo que tava acontecendo. A gente jogou isso por anos. A gente era tão viciado que eu mesmo fiz emoticons do rosto do criador e a gente ficava trocando piadinha interna com o rosto dele no MSN. E depois de alguns meses jogando todo dia, passando horas e horas, eu sempre ajudando ele. Pra ser honesto, faz tanto tempo que eu nem lembro de muitas fases. E Not Pronto tem 140 níveis. Quando você chega numa fase lá pelo 80 alguma coisa, ele vira números negativos. Ele vai pra -1, -2, -3. E chegando na fase -34, a gente se deparou com algo que quebrou o nosso coração. Precisava pagar pra continuar. Mas não era porque o cara queria ficar rico com o jogo. Era só pra impedir que pessoas zerassem o jogo usando tutorialzinho de internet. Então se você fosse só um merda que pegou um tutorial e ficou passando, você não ia pagar pro cara pra continuar jogando. Você não ia perder tempo. Você tava usando tutorial mesmo. Só que a gente não tinha como pagar. A gente não tinha cartão de crédito e ele mora na Alemanha. A gente não tinha dinheiro pra mandar pra mandar dinheiro pra ele na Alemanha. Não é uma parada que eu gosto muito de falar, mas eu não nasci rico, eu não era rico. Eu sei que eu sou branquinho de olho azul e essas pessoas são privilegiadas na sociedade, mas eu cresci e a gente não sabia o que fazer. A gente não tinha como pagar. Esse era o fim do Not Prom? A gente passou meses jogando, amando aquele jogo pra não conseguir passar por causa de dinheiro? Mas aí a gente teve uma solução. Basicamente, você tinha que pagar pra ser digno. E ele disse que você podia mandar doces pra ele ou qualquer coisa que provasse que você queria muito continuar jogando. E não era só um cara bosta de tutorial. E era pra pagar só $1, mas o dinheiro de mandar $1 pra Alemanha era muito caro, a gente não ia gastar. Sem falar que eu e ele, a gente era menor de idade. Eu tinha 10 anos na época e ele tinha 15. A gente nem sabia como funcionava isso. Então, a gente decidiu, já que a gente não pode mandar dinheiro pra ele, vamos provar que a gente, se pudesse, daria dinheiro pra ele destruindo uma moeda de R$1. Só que a gente não tinha câmera. Então eu peguei a câmera fotográfica da minha avó e a gente fez um vídeo
com o pagamento do Not Prom. A gente pegou a moeda de R$1, detonou ela na martelada, queimamos ela no fogão e a gente deu descarga nela. Bye. Yeah! Ô meu, a moda ficou ali. Não ficou. E essa foi a primeira vez que eu abri um editor de vídeo na minha vida. Coloquei uma musiquinha que era um cover da Simple Songs do criador. E aí a gente mandou esse vídeo por e-mail pra ele. Muito antes de... A gente nem assistia YouTube, a gente nem tinha internet pra assistir YouTube. A internet era muito ruim pra assistir YouTube lá. A gente mandou o vídeo pra ele por e-mail. E depois de um tempo, ele respondeu com uma conta pra gente poder continuar jogando. E depois de alguns meses, passando, a gente chegou na última fase. E a gente tá nela até hoje. E isso é uma história muito importante pra mim. E por anos eu queria contar ela, por anos eu queria mostrar Not Prom pro mundo. Porque Not Prom fez uma coisa comigo que nada conseguiu fazer. Ele me fez amar, ir atrás de coisas novas e conhecer coisas novas. Uma coisa que a escola devia saber fazer, mas ela não sabe fazer. Not Prom fez com uma perfeição absurda. E toda vez que eu ficava tentado a procurar a resposta no Google, o meu irmão não deixava. O meu irmão é o grande responsável. Eu posso não ser um expert em nada, mas eu sei de um pouquinho de tudo. E é por isso que eu fiquei tão feliz que o vídeo do Não Acredito nas Mentiras dele deu tão certo. Porque eu vi que eu tava fazendo o trabalho que o meu irmão fez comigo. Eu tava mostrando como isso aconteceu, igual o meu irmão fazia comigo. E eu vejo muitos de vocês começando a tentar jogar. Não procura, por favor, não importa quanto tempo você passa na fase, não procura a resposta no Google. Essa é a coisa mais importante. E é por esse motivo que isso vai mudar minha vida. Porque agora eu finalmente consegui achar um jeito de falar isso, de falar desse negócio que é basicamente o que moldou quem eu sou pra vocês. E eu acho que nenhuma série que eu nunca fiz foi tão bem. Eu tô muito feliz com isso. Eu nunca trabalhei com tanto gosto. Todo vídeo que eu edito de Enigma, eu edito com um sorriso no rosto, porque eu sei que vai dar certo e as pessoas estão gostando. Então muito obrigado mesmo pelo apoio. Muito obrigado por assistir, muito obrigado por dar gostei nos vídeos. Muito obrigado a todo mundo que tá mandando os vídeos pras outras pessoas. Tem um monte de gente nova chegando no canal por causa dos enigmas. Eu nunca imaginei que isso ia voltar pra minha vida de uma maneira tão forte, tão legal. O sonho da minha vida se realizou. E eu tô muito feliz. Muito obrigado. Eu vejo vocês no próximo vídeo.